feito por quem ama o esporte. 21h29 desse 6 de setembro de 2021. E o momento agora é aquele debate livre, aquele debate onde não tem assunto prévio, pré-determinado, e que a palavra gira a cada minuto entre os participantes do Mega Esportes. É o Tribuna Livre. Ultra Esportes Multimídia, feito por quem ama o esporte. Cada participante tem 1 minuto para falar o que quiser, não tem tema específico. 1 minuto e passa a vez. Tribuna Livre. Tribuna Livre, então. Vamos colocar o nosso relógio na tela. Opa, não é aqui. Agora sim, agora está correto. E eu vou convidar para hoje a gente fazer invertido, começar de baixo para cima. Começa pelo Felipe, depois Douglas, Thales, Matheus e eu. Vai lá, Felipe. Luciano, eu quero destacar e falar um pouco da situação em que o Vasco coloca a Série B em questão do VAR. Ano passado a gente viu uma Série B com grandes problemas, uma Série B em que houve vários erros, inclusive possíveis erro em decisão do campeonato para título do América e da Chapecoense, e agora em que é colocado o VAR no segundo turno de Campeonato Brasileiro de Série B, em que as coisas podem começar a engrenar, em que as coisas podem andar na Série B, vem um time do tamanho do Vasco, um time grande, reclamar do VAR no jogo. Cara, pessoal, a gente transmitiu o jogo, o Douglas fez uma narração espetacular, o Luciano nos comentários, eu na reportagem. Na minha opinião, o VAR não errou em nada naquele jogo. O VAR só veio e só ajudou. Não foi a questão do jogo passado do Brasil que para mim prejudicou, mas nessa ajudou. O VAR mais acerta do que erra. Não era desnecessária a ação do VAR. Cara, aproveitar e seguir a linha do Felipe aí sobre o VAR, eu tenho uma crítica com relação à demora da arbitragem brasileira em conseguir resolver os lances ainda tendo o auxílio do VAR. A gente comentou outros dias, a demora a gente já tem o VAR aí desde a Copa do Brasil de 2018, né? O VAR é implantado no Brasil desde 2018 durante a Copa do Brasil daquele ano. E a gente não vê nenhuma melhora, cara. A gente não vê nenhuma rapidez para decidir os lances, sabe? É algo assim absurdo. Nós já estamos caminhando aí pro segundo, terceiro ano utilizando o VAR desde o começo da temporada e até hoje a arbitragem demora para decidir o lance, demora para consultar o VAR. O VAR muitas vezes intervém mais do que deve em alguns momentos. Então, assim, o futebol brasileiro precisa melhorar muito nessa questão, é preciso ter um treinamento melhor com os árbitros para poder utilizar o VAR melhor, para ele poder melhorar até a dinâmica do jogo. Bom, ali a respeito do que o Felipe trouxe, tá? Eu acho que o Vasco tá sim no direito de exigir reclamação, até porque não é a primeira vez que o Vasco é prejudicado. Ele foi prejudicado sim. A equipe de arbitragem falou que não foi possível traçar as linhas e pela imagem que a gente tem da TV, o gol foi claro. O jogador do Vasco não estava em posição de impedimento e foi a mesma coisa que aconteceu em Vasco Internacional no Brasileirão do ano passado, que querendo ou não prejudicou a equipe do Vasco. Teve um gol do Rodrigo Dourado que o VAR não traçou as linhas porque falou que foi por causa do sol. Então não é a primeira vez que o Vasco... Não estou dizendo que estão fazendo um complô de arbitragem e de VAR contra o Vasco em específico, mas é a segunda vez que por causa de traçamento de linhas que eles não conseguem ajustar uma coisa que parecia ser tão óbvia pela imagem. Tanto o lance do ano passado, do Brasileirão do ano passado, quanto o lance desse ano. Então eu acho que o Vasco está sim no direito. Bom, eu vou mudar de assunto um pouquinho, eu vou em 2 assuntos do 10 fichas. Primeiro, assim, não tem nem comparação o aperto que o Michael Masi passou no GP da Bélgica com o que aconteceu no Brasil e Argentina, né? Ali é chuva, não dá para saber como que vem, né? Putz, assim, era uma situação difícil, ele tomou decisões ruins no fim das contas, mas era algo meio imprevisível. Agora, em relação à Argentina, já se sabia desde sexta-feira, né?
Então, assim, muito complicada a situação que aconteceu na Neoquímica Arena. O outro assunto, nem sei se vai dar tempo, mas a questão do Mundial de Clubes, eu acho só o problema de ser 24 clubes, eu acho muito extenso. Assim como eu acho que o grande problema no calendário mundial hoje é que as competições têm ficado muito inchadas. Mas eu falo isso na próxima rodada, então. Eu quero dar boa noite para o Ângelo, que diz que às vezes esquece que não está se adaptando ao programa no YouTube, mas com o tempo vai. E também para a Karina Rezende, que nos manda palminhas, não a PEC 32. E o Fabrício Duarte, que está com a gente desde o início. E quero seguir na questão do calendário do futebol mundial. Essa ideia aí da Copa do Mundo de 2 em 2 anos, ela começou a ganhar alguma força na Europa, exatamente porque os clubes da Europa não querem jogar o Mundial da FIFA porque acham que a Champions perderia valor. E aí, então, isso faria com que as eliminatórias ocorressem em 8 datas, para que a cada 2 anos pudesse estar jogando a Copa do Mundo. Eu sou totalmente contra, vai banalizar a Copa do Mundo, como o Thales muito bem falou. A ideia do Mundial, eu acho interessante ter um Mundial um pouquinho maior. Não sei se 24 também não é exagero, mas eu acho legal ter times de continentes diferentes jogando mais vezes. O VAR mais erra do que acerta. Mais acerta do que erra. A questão do Vasco foi 2 vezes, uma no ano passado e uma nesse ano. O VAR tem muito mais acerto do que erro, por isso. Se a gente vai começar a discutir o VAR e discutir o uso dele, a gente vai começar daqui a pouco vai começar a vir uma ala querendo voltar ao futebol raiz, querendo voltar que futebol não exista o VAR. O Vasco é certo fazer o pedido de retirada do VAR? Não, para mim não está correto. Ele não pode, um time como do tamanho do Vasco, começar a colocar pressão na Série B, porque é uma equipe que tem peso nacional, Luiz. Não tem como. A equipe do Vasco tem todo o direito de pedir? Tem, mas acredito que errou feio, não é necessário. O VAR veio para ajudar. Quantas vezes vamos ter resultados que não são justos, que são injustos? Chega, né? Eu queria tocar no assunto do Mundial de Clubes, que eu tenho um pezinho atrás, assim, com relação a talvez o período, né, do que eles querem mudar agora para ser realizado a cada 4 anos, assim, igual é com Copa do Mundo, mas eu tenho um problema porque, assim, para time europeu até que não afetaria tanto, né, na questão, assim, de ser de 4 em 4 anos, mas para as equipes dos outros continentes, poderia ser uma coisa complicada, né? Porque as equipes sul-americanas, as equipes asiáticas, africanas, cara, elas mudam o elenco muito rápido, né? Assim, de uma temporada para outra, de no máximo até 2 temporadas, muda e vamos supor assim, o time ganha a Libertadores em 2021, aí o Mundial de Clubes é lá para 2023, 2025, não sei. Cara, vai chegar uma outra equipe, talvez assim, de uma qualidade técnica muito pior, porque a gente sabe como é que é a rotatividade dos times. Isso seria prejudicial para essas equipes. E fora que, assim, daria ainda mais soberania aos times europeus nesse tipo de competição. Sobre o assunto VAR, eu sou totalmente a favor do VAR e sou totalmente a favor que o Vasco entre, tá? No direito dele, concordo com o que o Douglas disse, o VAR tem que se especializar mais e tentar agir o mais rápido possível. E sobre o assunto mundial de clubes, é justamente isso que o Douglas falou. Daqui a gente teve o Grêmio que no final do ano nem tinha os mesmos jogadores, quase tinha jogador que estava machucado e estava fora, teve jogador que nem foi, entendeu? Então tu acaba perdendo uma peça ou outra. Teve na época do Inter, quando o Inter perdeu para o Mazembe, o Tyson não foi e ele estava na Libertadores, então no mesmo ano tu acaba perdendo, imagina daqui muito tempo. E para mim o brilhantismo que tem tu ganhar a Libertadores é claro, agora tá enxuto, a gente não tem tempo para nada, mas o brilhantismo que tem tu ganhar a Libertadores é botar a faixinha de que tu vai pro Japão na cabeça e é tão legal e vai fazer a coisa daqui 4 anos com todo mundo fazendo a mesma coisa, perde um pouco da graça. Eu acho que a grande questão aí é que esse formato de Mundial de Clubes que existe hoje, ele não é um Mundial, né? Ele é uma Copa das Confederações de Clubes, né? O formato é igual da Copa das Confederações, não é o formato de um Mundial. Quando os clubes europeus falam que vai desvalorizar a Champions League, eu concordo.
neste formato que a FIFA propõe, com 12 europeus, é claro que vai ser uma concorrente da Champions League. Mas se você faz uma competição um pouco mais enxuta, com 16 times, 4 europeus, 4 sul-americanos, e você distribui ali mais 8 vagas para os outros continentes, é uma competição que você garante, se você fizer fases de grupos curtinhas, um confronto sul-americano com o europeu, confronto sul-americano com outras escolas, e depois cruzamentos. A grande história do Mundial vai ser um time sul-americano chegar na semifinal mesmo, mas a grande história hoje é algum conseguir ganhar às vezes. O problema de ganhar não é a fórmula nem o número de times, tá? É a mesma coisa que eu uso para as competições que era da América do Sul. É a diferença enorme de investimento que tem dentro da própria Europa. Então, o que eu acho legal é o seguinte, tá? E o que eu acho legal justamente vem no contrário do que eu acho ruim, óbvio, né? É que tem pouquíssimo jogo, cara, que jogue time de um continente contra o outro. De alguma maneira, eu acho que isso deveria ser aumentado, porque são jogos legais de ver. Mas tem 4, 5 jogos por ano desse tipo. E talvez sejam jogos bem mais interessantes de ver, entendeu? E, claro, óbvio que vai ser muito difícil a gente ganhar, mas já é hoje. Com a fórmula atual, já é hoje. O último que ganhou, acho que foi o Corinthians, em 12, que não foi europeu. E do VAR não deu tempo de falar, mas é uma vergonha o Vasco precisar reclamar. O Vasco é muito maior, deveria estar bem na frente e não precisar. Bom, chegamos ao final do Tribuna Livre de hoje. Depois do intervalo, o assunto é velocidade com o Pisa Fundo.